Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura e um breve estudo dos versículos 8 a 11. O valor transitório dos ritos judaicos. Versículo 8. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servieis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Meus irmãos, vamos continuar o estudo do livro de Gálatas, capítulo 4. Vamos ver aqui dos versículos 8 a 11, que trata sobre a indignação de Paulo, a frustração de Paulo em relação aos Gálatas. E Paulo tenta demonstrar a eles o valor transitório dos ritos judaicos, o valor carnal, superficial, valor para os homens e não para Deus. Versículo 8. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servieis a deuses que por natureza não o são. Ou seja, os Gálatas, antes de conhecerem o Deus verdadeiro, o nosso Deus, o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, eles serviam a outros deuses. Adoravam ao sol, adoravam a deuses que eram esculpidos em madeira, em rocha, enfim. Eles não conheciam o Deus verdadeiro. Mas agora, versículo 9, que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis escravizar-vos. Então observem aqui, meus irmãos, a relutância. Paulo está pregando o Evangelho de Jesus Cristo, que liberta o povo do pecado e da lei mosaica, da maldição da lei, como nós já estudamos anteriormente, e o povo insiste em continuar buscando rituais, ficar buscando coisas aleatórias, fora do Evangelho, tentando conquistar a salvação por mérito. Quando nós lemos aqui no versículo 9, antes sendo conhecidos por Deus, aqui mostra que Deus nos conhecia mesmo antes de termos nascido. Como nós podemos ver aqui, no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que Deus diretamente falando ao profeta Jeremias diz: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Aqui Deus falando que já sabia quem era Jeremias, já o conhecia e já havia o escolhido, antes mesmo dele ter sido formado no ventre de sua mãe. E como foi com Jeremias, é com todos nós. Deus já nos conhece antes mesmo de nós nascermos. Isso aí, meus irmãos, não é novidade nenhuma. É a soberania de Deus. Deus, ele é onipotente, onipresente. Ele está em todo lugar. Ele conhece tudo, ele sabe tudo. Eu costumo dizer que Deus, ele é o autor do livro da vida. Ele sabe qual foi a introdução, o decorrer dos capítulos, e ele sabe qual que é a conclusão, qual que é o fim de todos nós. Então Deus sabe de tudo, sempre. E aqui Paulo continua, Como estáis voltando aos rudimentos fracos e pobres, quereis ainda escravizar-vos. Paulo pregou o evangelho para a libertação do pecado e da lei, e eles continuam insistindo em voltar para estar debaixo da lei mosaica, que não proporciona salvação.
A lei, ela serviu anteriormente, como nós estudamos agora no finalzinho do capítulo 3, para manter o povo em disciplina, em regra, em educação, até a vinda do Messias. E o Messias é Jesus Cristo, que já veio para a salvação. Vamos fazer uma referência aqui, Romanos 8, versículo 2, que diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, nós fomos libertos do pecado e da morte. No caso, é a morte eterna, não a morte carnal. A salvação é se livrar da morte eterna, da perdição eterna. E a lei a qual ele se refere, mais uma vez, só para ficar evidenciado, mas vocês já sabem, é a lei mosaica. São as tradições. Trazendo para dias de hoje, são os usos e costumes, leis vazias criadas por homens que não servem para nada. Usos e costumes, constituições internas. É dessa lei do pecado que Paulo está falando que o Evangelho nos liberta. Versículo 10. Guardais dias e meses e tempos e anos. O guardais aqui não quer dizer que eles estão recolhendo, eles estão seguindo, eles continuam cumprindo, então estão guardando os costumes, o cumprimento dos rituais da lei através desse tempo, que são as festas judaicas, são as restrições alimentares, a circuncisão, são esse tipo de coisa que eles estão guardando, que eles estão cumprindo. Trazendo para os dias de hoje, meus amigos, seria o cumprimento das burocracias internas das instituições chamadas igrejas. Eu gosto muito de evidenciar isso. Toda a igreja, ela tem o seu regimento interno, ela tem a sua constituição, ela tem as suas regras. Isso é bom? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu não estou aqui para julgar a igreja de ninguém. Cada igreja que faça sua autoanálise. Eu estou dizendo que nós temos que viver de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. Ponto final. Somente a graça de Cristo nos basta. Mais nada é necessário. Tudo que ali é acrescentado é um peso a mais para a vida do cristão e que não está de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. Versículo 11, para terminar esse trecho de estudo, diz: receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Então aqui é um desabafo de Paulo. Paulo está cansado, ele está frustrado, pois ele pregou o Evangelho, as pessoas entenderam, as pessoas se converteram, as pessoas receberam o Espírito Santo, elas estavam vivendo uma vida cristã em liberdade do pecado e a todo momento elas procuram voltar ao velho homem, voltar a fazer o que elas faziam, voltar a ser o que elas eram antes. Nesse caso, meus irmãos, nós lembramos que é perseverar na fé. Perseverar na fé é muito difícil, pois o mundo, ele oferece muitas tentações, muitas oportunidades. A caminhada de fé, ela não é fácil, ela nunca foi fácil e ela nunca será fácil. Se o próprio Jesus, enquanto caminhou entre nós aqui na terra, teve uma trajetória super difícil, com muita tribulação, com perseguição, com dores, quem dirá nós, que somos simples seres humanos? E é impressionante, meus irmãos, que nos dias atuais nós vemos a mesma coisa acontecendo. Isso aqui, que fala na Bíblia, é um livro histórico, mas nós vemos isso nos dias de hoje. Pessoas presas a crenças e rituais que não servem de nada. É apenas burocracia, é apenas perda de tempo. Eu estava até ouvindo um debate onde as pessoas estavam debatendo qual era a forma correta de cumprimentar um irmão. Uns diziam que era a paz do Senhor, outros diziam que era graça e paz, outros diziam que era só a paz. Cara, que perda de tempo, isso não interessa, isso não importa.
O que importa é que realmente nós sejamos irmãos. Se eu falo bom dia, boa tarde ou boa noite, ou se eu falo a paz, ou se eu falo a graça e paz, isso não importa. Não é isso que vai proporcionar salvação. Isso são crenças, rituais limitantes. É um peso que é colocado a mais na vida do cristão e que não serve para nada. As pessoas estão procurando um evangelho distorcido e ajustado de acordo com o público que vai receber. Isso tanto para liberalidade, ou seja, ser muito leve, muito flexível, muito acessível, como para excesso de rigor, com regras, costumes, rigores que não servem para nada. Na liberalidade, nós vemos igrejas inclusivas, igrejas que não seguem o Evangelho de Cristo na sua totalidade, são parciais, para que o público não se escandalize. Dizem que Deus é amor, mas esquecem de dizer que Deus também é justiça. E o excesso de rigor são igrejas que pregam pura e simplesmente o pecado, a perdição, a condenação. Se você cortar o cabelo, vai para o inferno. Se você não usar uma saia até para debaixo do joelho, é condenação. Se você tiver barba, você não pode servir a Deus. São rituais, são crenças, são costumes que não servem para absolutamente nada. Isso aí, meus irmãos, nós temos que ficar atentos, porque isso é tudo o agir do inimigo para dividir a igreja, para aumentar o peso do fardo. E não é esse o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Isso tudo não está escrito na Bíblia. O mundo está doente, meus irmãos, e o remédio é Jesus Cristo. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, conheça a palavra de Deus. A verdade está na Bíblia. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.